Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Leitura para o mês de maio de 2026, leitura para o signo de Capricórnio, leitura também válida para o ascendente lunar e Vênus. E eu vou começar aqui, Capricórnio, pela energia que vai estar fluindo para você, capricorniano e capricorniana, no mês de maio. Capricórnio, parece que as pessoas, ou até mesmo o ambiente que você frequenta, se mostram muito misteriosos ou até quase que uma incógnita. Ainda que você tente decifrá-los ou decifrar, você está percebendo que às vezes ali no ambiente as pessoas elas não estão sendo sinceras o suficiente em relação ao que elas pensam, em relação ao que elas estejam fazendo no momento. Então você acaba se dando conta que você está perdendo tempo, né? Um tempo que você poderia atribuir a si mesmo, fazendo algum esporte, algum lazer, alguma coisa que te faça bem, seja o que for, você acaba tentando ali entender o que está acontecendo ali naquele ambiente, por que alguma coisa está tão desorganizada, ou por que alguma coisa não está fluindo. Eis que você dá 2 passos para trás para observar de uma maneira mais nítida o que está acontecendo. E você vai usar muito o conhecimento que você tem, a sabedoria que você carrega sobre um determinado assunto, para conseguir, através dessa compreensão, tomar atitudes decisivas aqui para o seu mês de maio. Então, assim, isso pode refletir no seu ambiente profissional, no seu relacionamento. O que eu vejo é que você está usando seu conhecimento, sua experiência de vida para entender o que está passando ali, mas quando você dá esses passos para olhar o cenário, né, de outro ângulo, você percebe assim, eles não estão dizendo tudo, né, ou eles estão omitindo informação, ou parece que todo mundo está mentindo aqui para mim, o que está se passando aqui? Por que existe tanta desorganização? Por que essa pessoa está agindo dessa forma? O que está acontecendo? E você vai ter uma análise, você vai analisar a situação de uma maneira bem coerente, eu diria que até bem intuitiva, e você vai conseguir compreender o que está acontecendo. A partir disso, você consegue aqui tomar uma decisão definitiva para a sua vida, ou em relação à particularidade em si. Eu sinto assim que essa decisão que vocês vão tomar, ela vai dar uma abertura para que você faça alguma coisa que você realmente sempre quis fazer. Que se for, por exemplo, no trabalho, às vezes você escolheu uma função que você não, que você escolheu ali naquele momento, ou porque era o que talvez estava mais engajado, ou o que for. Só que agora tem algo na qual você sente que tem sentido, então você pode realmente estar deixando aqui um trabalho para seguir algo que você realmente quis, algo que você tinha como um desejo ou como um sonho a ser realizado. Você pode estar abandonando várias coisas para começar numa outra cidade, num outro estado. Você pode estar deixando um relacionamento para ficar se sentir mais livre, tá? Seja o que for, tem algo novo desabrochando em você, Capricórnio. E você não vai ter nenhum tipo de medo de viver isso. Você não vai ter nenhum tipo de medo de viver isso. Porém, todo o caminho que você quer percorrer, ele precisa de cuidado.
Então, esse mês de maio pede para que você viva cada momento de uma vez. Perdão, cada momento no seu processo, né? Vou viver esse momento aqui, daqui a pouco eu vou pular para essa outra situação e daqui a pouco eu vou pular para essa outra. Não é interessante o mês de maio, se você entrar num comportamento aventureiro, né? E quando eu falo sobre um comportamento aventureiro, eu não falo sobre explorar novos lugares, conhecer novas pessoas, se divertir. Eu me refiro a você atirar para todos os lados sem ter um objetivo, sem ter uma direção. Se você agir dessa forma, você vai se tornar o bobo da corte, né? Vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque você pode cair em ambientes e situações onde as pessoas podem usar de uma falta de experiência sua ou de uma falta de informação que você não tenha para te ridicularizar, para te enganar, providenciar algum tipo de golpe. Então não é interessante sair atirando para todos os lados. Vai viver algum momento? Viva, né? Usa a sua experiência. Lembra que aqueles 2 passinhos para trás para observar é o que você tem que fazer. Porque se você assumir riscos aqui, se você cometer negligências, vai custar um preço. Para você, principalmente. Então pede o quê? Para que você viva momento a momento, né? Um passo de cada vez, deixa eu experienciar isso. Eu quero me curar, eu não vou sair frequentando um monte de lugar, mexendo com várias coisas ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque se você for em vários lugares, em vez de você se curar, você vai bagunçar a sua energia. Então você tem que escolher uma coisa objetiva. É um tratamento emocional, espiritual, eu tenho que escolher um profissional que eu considero confiável. Eu não posso sair passando um monte, né? Por exemplo, eu não vou consultar várias tarólogas, porque uma pode me falar uma coisa, outra pode falar outra, e você vai ficar, mas quem falou a verdade? É aquela que falou que eu queria ouvir? É aquela que falou que não queria ouvir? Então, em vez de te trazer uma resposta, te traz mais dúvida e mais confusão. Eu vou procurar um trabalho, mas aí eu saio mandando currículo para tudo quanto é tipo de vaga, eu não tenho objetividade. Então, evite esse tipo de coisa, tá? Respeite o processo para que você obtenha harmonia em tudo que você vai vir a fazer daqui para frente. Tudo bem? Vamos lá, então. As pessoas do seu entorno, amigos, família, conhecidos, eles veem você como uma pessoa extremamente inteligente e muito bem comunicativa. Então, na visão dessas pessoas, elas acreditam assim, eu posso contar com eles para isso, porque eles vão saber fazer, eles são inteligentes, e eles conseguem se comunicar. Então eu não tenho uma dificuldade para conversar com eles e para entender ou explicar, né, o que está se passando. Porém, se vocês vieram cortando o contato lá de trás até para o momento presente, essas pessoas elas podem estar arrumando formas de tentar se comunicar com vocês de alguma maneira. Seja através de e-mail, seja através de mensagens, porque essas energias elas não querem se afastar de alguma forma. Na sua mente, mostra que você está querendo ali tomar atitude. Você está querendo tomar iniciativa, porque você tem ambição no momento, né? Então fala assim de que vocês estão bem ambiciosos. Existe aqui um objetivo, eu quero isso e eu vou atrás disso. Essa ambição não é algo que as outras pessoas notem, mas é algo que está com você. Pode falar de práticas, pode falar de competições, me refiro a competições de modalidade, não competindo com o outro. Mas eu vejo assim que
existe da parte de vocês esse mês de maio, principalmente ali no pensamento, muito uma questão de planejamento. Você está planejando muita coisa aqui para fazer nesse mês e está tomando iniciativa, está tomando ação. Na parte emocional, emocionalmente assim, vocês querem ser conquistados. Mesmo que já exista algo definido, ainda assim você espera ser conquistado ou conquistada. Né? Se é um relacionamento, não importa se eu tô casada, namorando, eu quero ser conquistada por essa pessoa dia após dia. Se eu estou solteira, eu quero que essa pessoa invista numa conquista. Se são relações com familiares, amizades, essas pessoas precisam conquistar minha confiança ou estabelecer uma confiança. Então eu vejo assim, que na parte emocional você só está se abrindo com alguém, seja em qual for o nível de conexão, se tiver estabelecido uma confiança e uma conquista. Caso contrário, você não está dando o ar da graça a essas pessoas. Na parte espiritual, mostra você sendo comunicado, sendo comunicada. É interessante porque a maneira como a espiritualidade está falando com vocês esse mês de maio não vai ser tanto através de sonhos, mas sim através de leituras. Então, vou sugerir um exemplo. Você está ali pensativo numa situação, você não sabe se você deve aceitar ou não. Vamos colocar que é uma oportunidade de trabalho. Você fica se perguntando, eu aceito ou não aceito essa oportunidade de trabalho? E de repente, naquele mesmo dia, vem vários sinais para você numa escrita, que pode ser num site que você abre, num cartaz que você lê. São vários, tá? Não é um só. São vários sinais num dia só dizendo assim, alguma frase que impacta naquele seu pensamento. Não é uma coisa simples. É uma coisa que vem, parece que realmente para você ler e sentir essa confirmação. Então, eu vejo a espiritualidade usando esses meios, né? Meios de leitura, meios de escrita, para se comunicar com vocês nesse mês de maio, tá bom? Uma coisa que pode acabar assim, gerando obstáculo no mês de maio para vocês, fala que é a falta do sentimento, né? Pode ser a falta do amor. Às vezes o amor numa relação pode estar implicando em algum aspecto nesse momento na sua vida. Pode ser que o maior desafio que você esteja enfrentando esse mês de maio, de fato, é se relacionar com as pessoas, é interagir com elas. Porque você quer coisa real aqui. Você não quer superficialidade. Você quer conexões reais mesmo, amizade firmeza, sabe? Aquela amizade que você pode contar, que é leal. Você quer um relacionamento na base da confiança. Você quer poder sentar com o seu familiar na mesa e quando ambos se levantarem com gratidão, não falando mal um do outro. Você está buscando isso, só que o seu maior desafio nesse mês vai ser encontrar isso. Vão ser poucas as pessoas que irão te oferecer isso. Serão poucas as pessoas. Eu sinto que as pessoas que vocês cortaram algum tipo de relação, pode ser um término, uma separação, uma quebra de um corte de contato, um bloqueio, você bloqueou alguém. Eu sinto que essas pessoas estão tentando arrumar formas de se aproximar de vocês. Existe uma curiosidade, tá? Em saber como é que tá a sua vida, o que você tá fazendo, mas ainda assim estão tentando de alguma maneira se aproximar. Então elas podem usar não só meios, né, de rede de comunicação, como elas podem usar amizades em comum, pessoas que vocês têm ali em comum, para falar sobre eles, para ver se você expressa alguma reação. Né? Às vezes seu ex vai falar assim,
para um colega, ó, fica falando de mim quando você vê ela ou ele, para ver se você expressa alguma reação, porque existe curiosidade e existe essa vontade de se reconectar, né, de se aproximar. Só que cautela, né? Principalmente se essa pessoa passou de todos os limites, de desrespeitou, não é interessante muitas vezes dar chance para isso. Em relação a pensamento, existe assim, você se preparando, você pode estar se preparando para participar de algum evento, de alguma reunião, você pode ser uma pessoa que venha na linha de frente ali para apresentar algo. Pode ser que também existe uma iniciativa que está sendo tomada em relação ao encontro, um convite, uma oferta. Mas eu sinto assim que existe também uma intenção de planejar o futuro, porém, lembra que eu falei, cuidado para não sair atirando em qualquer coisa, né? Aqui fala muito nessa situação aqui, que pode se tratar de reunião, iniciativa, dar aquele passo adiante. Cuidado para não ser muito precoce, tá? Não seja muito precoce aqui, porque isso pode comprometer teu futuro. Pode comprometer seu futuro. Às vezes você precoce aqui, como você está com aquela energia de iniciativa, eu vou iniciar alguma coisa aqui e eu quero que isso seja duradouro, então eu vou ter que me encontrar com alguém, me encontrar com as pessoas, ou eu vou ter que participar de um evento, dizer alguma coisa publicamente. Eu tenho que ter cuidado para não passar do ponto, né? De não me arriscar demais em águas desconhecidas. Para que realmente ali não te comprometa. Na parte emocional, como vocês estão querendo muito, como eu falei, conquista, confiança, eu vejo assim, às vezes vocês em cima do muro, às vezes sente alguma coisa, às vezes não sente, mostra muita insatisfação emocional, às vezes com essas pessoas ou com essas relações. Às vezes aquela sensação de que parece que eu não consigo ficar em paz com essa pessoa, eu não consigo ter uma amizade plena ou uma relação plena, porque sempre tem essas coisas voltando a acontecer. Aqui tem uma insatisfação emocional muito grande. E na parte espiritual, eles provavelmente estão dando sinais para vocês para que vocês domem uma fera. O domar da fera aqui é, vamos dizer assim, de uma maneira metafórica, é como se o espiritual estivesse dizendo assim, você precisa se controlar nessa situação, então tem alguma coisa que vai acontecer que você realmente não pode agir aqui no risco, né? Você tem que parar para pensar, talvez até se silenciar dependendo da situação, às vezes controlar o próprio instinto, controlar a própria raiva, controlar a própria intensidade, ou eles estão mostrando algo para vocês em relação a uma pessoa que pode estar fora de controle, e aí eles vão dizer para você assim, como que você vai fazer nessa situação para se proteger, para se cuidar, para que isso de alguma maneira não te afete. Fora que eles estão te dando muito fortalecimento, então vocês estão recebendo boa energia aqui. E o que pode realmente estar sendo desafiador, lembra que eu falei sobre o amor, né, de ter o amor, ou de conseguir manter ali uma boa relação, isso pode estar relacionado a alguém, né, ou alguém assim, ou pessoas que têm uma atitude às vezes muito fria, muito fechada, que não expressam ali bons sentimentos.
né? Ou que não acabam correspondendo muitas vezes à sua gentileza. Eu vejo assim que vocês não vão... Pessoas baixo astral, vocês não estão muito afim de lidar com isso, não. Vocês não estão afim de interagir com esse tipo de pessoa. Pede para que vocês sejam sábios realmente para evitar decepções. Porque pode ser que numa situação que vocês venham vivenciar esse mês, alguém tente te colocar numa situação complicada, né? Ou tente te apontar alguma coisa no meio de outras pessoas. Pode ser exatamente essa questão dessa reunião, alguma coisa, e tá dizendo assim para você, olha, haja com sabedoria, não haja no impulso. Porque talvez a intenção dessa pessoa é provocar em você uma reação ruim na frente de outras pessoas. Tudo bem? Então não se esqueçam disso. Às vezes a intenção dessa pessoa é provocar uma reação sua ruim na frente de outras pessoas para que essa pessoa saia falando, vejam bem como eles são. Veja bem como ele ou ela é. Então, cautela com isso. Tem algo desabrochando aqui, uma situação que se resolve. Isso pode estar ligado a um sistema judicial, né? Então, se alguma coisa estava parada, começa a dar um andamento. Mas também fala de um senso de justiça. Uma justiça sendo feita, a justiça aparecendo, né? Que fala muito sobre a justiça aparecendo para você. Talvez chegou o momento de você sentir que você é querido ou querida. Então tem alguma justiça aqui para acontecer. Cuidado para não arriscar em excessos, tudo bem? Porque eu sinto assim que existe alguma coisa que está provocando algum tipo de excesso e é exatamente para você ceder, ou cuidado para não abrir exceções, principalmente se isso for no trabalho. Se você tem uma política ali que você segue, ou se você segue regras, ou se você tem um limite, não abra exceções. Abrir exceções é cair em armadilha, que é ser enganado ou enganada pelo outro. Tudo bem? Pede para que vocês usem a intuição para viver esses momentos da maneira mais calma, de maneira mais tranquila, de que você possa ali realmente experienciar o melhor de si, da situação, trabalhar as coisas com simplicidade também, porque isso vai gerar cura, vai gerar prosperidade, vai gerar alinhamento e vai tirar vocês ali de qualquer energia ou situação na qual vocês poderiam ter sentido que estava travado. Então, fala sobre cura, sobre boas negociações, né? Fala sobre estar realizado ou realizado na parte material. Então, tem coisa boa vindo aí na parte material para vocês. Alinhamento, né? Com as conexões das pessoas que vão fazer parte da sua vida nesse mês, mas de uma maneira decente. E quebrando com qualquer tipo de sensação ou energia que você poderia sentir que estava ali estagnada. Então vai ter uma movimentação muito boa para vocês, tá bom, Capricórnio? Bom, para quem gosta de saber sobre signos, na parte de finalizações aqui, eu vejo assim, vocês podem estar finalizando uma situação com uma energia de escorpião. E assim, as finalizações aqui, elas não significam necessariamente que você está encerrando algo com essa pessoa. Pode ser que você esteja encerrando uma conversa, pode ser que vocês estão juntos resolvendo um problema. Eu não vejo assim uma separação, mas eu vejo assim uma situação entre vocês sendo encerrada e as coisas voltando ao normal.
tá? Então, em relação à energia de escorpião, eu vejo isso. No pensamento, eu vejo algo relacionado com a energia de Áries, como se houvesse muita conversa, muita interação, possível encontro, vocês se reunindo com essa energia, mas pede para que vocês, assim, não assumam muitos riscos ou não saiam investindo em tudo que essa energia propõe. Na parte do sentimento, eu vejo vocês lidando com energias de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário. Vejo vocês lidando com energia de peixes. A princípio, existe ali boas intenções, uma boa comunicação, só que tem alguma coisa que não está correspondendo, e isso está gerando dúvidas ou até desconfiança da parte de vocês. Por mais que exista isso, pode haver também decepções na situação, porque acaba que você ou a outra pessoa não está sendo muito transparente. E tentar forçar a situação aqui pode piorar cada vez mais as coisas. Então é importante deixar as coisas acontecerem naturalmente. Tudo bem? Então é bem provável que existam algumas discussões, mas nada que saia fora do controle aqui. Para quem estiver lidando com a energia de leão, pode haver algum tipo de imaturidade, pode haver algum tipo de risco, né? Onde eu cedo a algo, eu acabo sendo ingênuo a uma situação. Então, isso pode refletir de alguma forma na vida de vocês de uma maneira negativa. Energia de Gêmeos. Assim, eu tenho duas energias de Gêmeos. Eu tenho uma que está na vida de vocês no momento e que é uma energia que está demonstrando muito sentimento, mas também está fazendo algum tipo de promessa. Promessa que pode ser que eles não venham a cumprir. E eu vejo uma outra energia que não está na sua vida mais, que é uma energia que está tentando se aproximar, porque essa energia não consegue ficar bem, sabendo que não está com vocês de alguma forma. Tá? Então, assim, a princípio, são esses os signos que se apresentaram na leitura de vocês. Tudo bem? Ai, me desculpe, tem a energia de Libra aqui também. Libra pode ser um sentimento que esteja desabrochando entre vocês. Existe uma igualdade, né? Então, o Libra está desabrochando algo que sente, ou vocês estão, mas eu sinto assim que é uma energia que está passando a ser muito justa com você, ou justo com você em relação ao que eles querem. O que eles estão te dizendo é o que eles realmente querem. Então, se eles estão falando, eu não quero nada aqui, eles não querem nada. Não, mas eu quero, eles querem. Então, eles estão sendo muito honestos ou honestas em relação ao que eles estão te dizendo. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigada, Capricórnio. Tenham um bom mês de maio. Se cuidem. Tchau, tchau.